Olá, eu sou Adriana Saman, você já me conhece e eu estou aqui em mais um episódio do NunaCast, hoje para conversar com uma pessoa que sabe tudo sobre empreendedorismo, uma professora, uma consultora, uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer há uns anos atrás, fazendo um trabalho intenso, de bastante articulação, de bastante movimento numa empresa aqui de Curitiba e que hoje senta aqui do meu lado para a gente falar sobre os assuntos dos negócios, das pessoas que têm a coragem de levantar um certo dia e dizer, não, eu vou lá, eu vou abrir o que é meu e eu vou ser bem-sucedido. E é sobre isso que nós vamos falar com a Adriana Moscalevich. Tudo bom? Tudo bom, Adri? Tudo, e você, Adri? Tudo. Minha quase xará. Sim, sim. Pô, fiquei bem feliz, assim, eu tenho acompanhado tuas mídias ali, né? Tivemos chance de transitar em um pequeno espaço de tempo ali no escritório da Sabrina, né? Foi muito legal. Foi. E assim, né? Sempre olhando para o teu movimento, o teu olhar, para esse lugar do empreendedorismo, da gestão de pessoas, negócios, resultados. Então, estou bem curiosa para saber o que vai sair desse caldo aqui hoje, né, dessa sopa. E vamos lá, eu queria começar, né, assim, trazendo um pouco a tua expertise, a tua história. Conta pra gente onde é que tudo isso começou, para a gente engatar aí nos dias de hoje. Bom, primeiramente eu estou muito feliz com o convite, né? Eu sempre fui muito sua fã, inclusive usei vários cases que você tem, né, com a Nuna, em projetos na minha disciplina de comunicação. Olha aí! Para um cliente que você fez, então eu sempre utilizei esses materiais na minha aula de comunicação. Bom, como que tudo começou? Eu fiz uma formação em administração que ela era uma formação empreendedora. Então, nós tínhamos que abrir ao final do curso de administração uma empresa no papel. E essa vontade de empreender ficou sempre latente comigo. Eu fui trabalhar numa uma empresa de grande porte no interior de Santa Catarina, com produtos de beleza, limpeza residencial, higiene bucal. E ali eu aprendi o que era marketing. Só que aquela vontade de empreender sempre ali guardadinha. Passados uns anos, eu percorri a área de comunicação, trabalhei numa startup voltada a vendas de imóveis pela internet. E aí eu vi que já estava na hora então de colocar o meu pé no empreendedorismo. Eu abri uma loja numa cidade do interior de Santa Catarina e fiquei com essa loja durante 3 anos. Porém, uma reviravolta na minha vida me fez voltar a Curitiba. E essa reviravolta e as situações que eu tive durante esse período empreendedor, ele me fez pensar muito quais são as ferramentas que o empreendedor precisa para o seu dia a dia, porque apesar de eu ser formada em administração, eu sentia falta de algum suporte. Então, de uma rotina, de avaliação de resultados, de disciplina, né, de você todo dia estar fazendo algo para a venda, para levar o nome, a marca, a empresa. E aí eu fui para a área de educação. Então, pensei assim, puxa vida, quero estudar mais, eu quero me especializar. Fui para um mestrado, porque eu gostaria de ter uma atualização acadêmica, né, sobre o que estava acontecendo. Eu acabei indo para a área de marketing nesse período do mestrado. Porém, eu nunca deixei de lado pensar no empreendedorismo. Então, o próprio projeto foi com empresas voltadas à área de tecnologia, como que elas aplicavam o marketing dentro da sua área, digamos assim, dentro da sua governança, né, corporativa. Como é que o marketing permeia uma área de tecnologia? E aí, começando, né, saindo do mercado de trabalho profissional para o mercado de educação, eu sempre levei essa pulguinha do empreendedorismo. Então, aula de comunicação tinha que desenvolver produto, sempre com viés empreendedor, pensar em inovação, porque o empreendedorismo ele é uma forma também da gente sobreviver. Então vamos segurar aí para a gente ir encaixando, né, perguntas e coisas aí do interesse.
A gente vive num país, né, que nos últimos anos tem tido um forte movimento para o lugar empreendedor, né? Isso é uma característica brasileira, latino-americana ou não? Isso é um movimento mundial? Essa coisa do empreendedorismo tem acontecido de forma mais global? Como é que você enxerga isso? Olha, atualmente o Brasil ocupa o 2º lugar no mundo na posição de empreendedores. O 1º lugar é a Índia. Olha só. E isso realmente foi uma transformação. Países empreendedores como os Estados Unidos, a própria Índia, eles sempre se mantiveram na frente. Sim. Só que para o brasileiro, o 3º maior sonho de vida é ter o negócio próprio. E por quê? Por que você acha que o brasileiro tem esse desejo, né? Porque eu acho que o brasileiro, ele sempre foi muito... Tivemos que nos virar desde sempre, né? Eu acredito que a entrada de comércio, serviços, desde lá, descobrimento, o desenvolvimento do país, as trocas que tinham, né, antigas, eu acho que isso sempre esteve no sangue do brasileiro. Sim. Então, teve um grande período em que o agro, né, foi um grande, ainda hoje, o grande impulsionador da balança comercial positiva do Brasil, mas as indústrias que chegaram ao Brasil, por exemplo, uma Lojas Americanas que chegou há mais de 100 anos aqui, né? Então, empresas que trouxeram comércio, trouxeram serviços, e a gente sempre percebe algo que ainda está faltando. O Brasil, se comparar com a Europa, os Estados Unidos, ainda é um país jovem. Sim. Né? Então, sempre... Muitas possibilidades. Exatamente. Né? Então, sempre tem alguma coisa que incomoda alguém e que esse incômodo pode se tornar um negócio. Pode se tornar uma nova forma de venda ou de oferecer. Sempre fala assim, de sanar uma dor, né? Sanar um problema de alguém, e que pode ser de várias pessoas. Então, e aí, né, muita gente fala assim, não, mas para ser empreendedor tem que ter coragem, você tem que ter estômago. Eu mesma já falei isso, baseado na minha própria história, né, desses empreendedores que começam do zero, esses self-made man, woman, que é diferente de quando você herda, né, você já tem uma estrutura, já tem, claro que o desafio não deixa de ser menor, porque imagina, acho que talvez seja até bem grande, né, para manter algo que já nasceu, já cresceu, mas para a gente que meio que meteu a cara e foi se resolvendo, ficam esses adjetivos genéricos, né, não, precisa ter coragem, precisa ter... E me parece que assim, né, de um tempo para cá, tem uma escola, você não necessariamente precisa nascer empreendedor. Não. Eu acho que pode ser um talento natural, eu acho que tem pessoas que já vêm com esse tem isso no impulso, sangue. Mas eu vejo cada vez mais uma formação para criar bons empreendedores. É real isso? É real, tanto que a educação empreendedora aqui no Brasil, ela começa lá no início dos anos 90. Então, autores consagrados sobre empreendedorismo, eles já levaram isso para as escolas, o próprio curso de administração tem lá a sua cadeira de empreendedorismo. E hoje em dia, o ensino médio, ele tem essa disciplina para que os jovens, né, acabem se pensando de uma forma, porque o empreendedorismo ele não forma só pensar assim, eu vou ter um negócio, mas ele vai formar outras habilidades. Habilidades de negociação, de comunicação, de pensamento criativo, de análise crítica. Você vai pensar, será que isso vai dar certo? Fazer uma pesquisa de mercado. E a escola, a faculdade, N cursos que existem, e o próprio Sebrae, né, que está aí, Sim. Ele tem que fomentar cada vez mais, porque o empreendedorismo, o que é o maior retorno que a gente tem do empreendedorismo? É a geração de empregos. O empreendedorismo, ele não só econômico, um fator econômico, mas ele é um fator social. Sim, então, ele oportuniza muita gente a mudar, a melhorar de vida, exatamente, né? E a empregar as pessoas. Então, se nós não tivermos empresas, quem que vai absorver a mão de obra, né? Sim. Que está... sendo formada aparecendo no mercado. Então, por isso que nós temos que fomentar cada vez mais o empreendedorismo. E quando a gente fala em empreendedorismo aqui no Brasil,
quais são as áreas? Para onde mais as pessoas vão? Onde é que... Olha, as áreas hoje, por incrível que pareça, a primeira área é voltado à manutenção mecânica de carros. É mesmo? Automobilístico. E o segundo é a área da beleza. Tanto que o Brasil hoje tem o maior mercado do mundo de beleza. Né? Tipo, você diz salão de beleza... salão de beleza, a parte de estética, de desenvolvimento de produtos também. Então, o Brasil ele tem uma grande, como é que eu diria, uma vertente para o campo da beleza. Muitas fábricas, muitas empresas voltadas a este meio. E as pessoas, como o Brasil então hoje e claro, a gente sempre enalteceu a mulher brasileira, o corpo da mulher brasileira, né? Então, acho que isso faz parte desse conjunto. O brasileiro sempre foi muito vaidoso em relação aos demais países, né? Sim. E não existe crise no mercado da beleza, porque a gente pode deixar de fazer algum procedimento estético, mas um batom a gente sempre vai comprar. Com certeza, né? Vai ter acho que é pouco, né? Uns 3, assim, um rosinho, um vermelhinho, um marronzinho. Batom nunca vai faltar para a mulher. E aí, assim, né? Vamos transitar e chegar no mercado imobiliário. Sim. Que é um lugar onde o que acontece? Você ter uma imobiliária, geralmente você está falando de um mercado de muitos empreendedores, né? Ou pequenas e grandes construtoras, ou imobiliárias que, por sua vez, nasceram da vocação do próprio dono, ou né, do pai do dono, né, quando muito. Mas você tem também aqueles corretores que se destacam. Isso é muito comum, né? O cara se destaca, ele é o melhor vendedor daquela imobiliária, ele fala, eu vou montar a minha imobiliária. E aí, essa decisão, ela tem 2 caminhos. Ou o cara realmente, ele vai entender aquilo como um negócio, com todas as variáveis, e vai tocar aquilo, e muitas vezes ele vai falar, putz, que saudades. Eu era um corretor bem sucedido, eu tinha grana, eu ganhava meu dinheiro, e aqui eu pago conta e vou falir. E a gente ouve essas histórias. O que acontece? Então, assim, você tem aquele profissional que é destaque, que todo mundo fala, pô, mas por que você está aí? Você devia ter teu negócio, imagina, ganhando dinheiro para os outros. Aquelas frases clichês, né? Que a gente ouve. Monta teu negócio, bota tua logo. O que acontece? Então, o empreendedor, ele possui 3 personalidades. O próprio empreendedor, que é o inovador, que enxerga essa oportunidade, ou que é incentivado, né, no caso do corretor, a abrir a sua própria imobiliária. A segunda personalidade é o administrador, que tem que administrar. Então, olhar os resultados, prospectar clientes, angariar os imóveis. Planejar. Para ver como que ele vai se manter, como que ele vai evoluir. E tem a terceira personalidade, que é o técnico, que é o que ele é. Ele é um corretor, ele sabe muito bem vender o imóvel, mas ele tem que ter essas outras 2 personalidades. E às vezes o que falta é o equilíbrio entre as 3. Ou ele é muito técnico, ou ele acaba sendo muito empreendedor e esquece a parte técnica, que é a parte da venda, que é o que vai trazer retorno para a empresa, ou ele só fica na administração, só olhando números e não olha nem o mercado e nem inova. Então esse é o grande desafio do empreendedor, a gente trabalhar com essas 3 personalidades de uma forma equilibrada. Então, o que o empreendedor, né, ele precisa? Ele precisa passar esse conhecimento, formar uma equipe, ter a sua cultura, né, que as pessoas absorvam essa cultura organizacional, a forma como ele leva, né, as vendas, como ele trata as pessoas, mas ele não pode ser aquele ponto central, porque ele tem que se preocupar com a parte administrativa e continuar inovando, continuar evoluindo com a sua personalidade empreendedora. Então, este é um problema que o empreendedor tem, porque ou eu fico muito no técnico, ou eu fico viajando demais, querendo inovar demais e esqueço da minha lição de casa. Busca pelo cliente e tudo mais. Exatamente. Ou eu só fico fechado, agora eu vou me fechar na empresa porque eu tenho que ter o retorno do meu investimento
e também esquece das duas pontas. Então, essa é o grande Dificuldade, desafio. o desafio. Porque tem que ter coragem. Quem que diz isso para ele? Ele aprende isso na prática? Ele tem que ir para uma escola? Ou ele vai falir antes de saber disso? Olha, ele tem que, primeiro que é assim, né? Ele tem que ter uma noção inicial daquilo que ele quer realmente. Então, hoje em dia a gente tem ferramentas, não precisa mais fazer... Claro que um plano de negócios, ele é importantíssimo, mas você não precisa mais fazer o plano de negócios inteiro, provar que você vai ter retorno. Você pode fazer um modelo de negócios, que é pelo Canvas, que é uma ferramenta prática, que você olha o seu negócio e você sabe exatamente aquilo que você vai oferecer. O público, quais serão os canais de vendas, quais serão a forma de comunicação, a sua proposta de valor, como que você vai oferecer valor para o cliente. Sim. E você tem análise interna. Como que serão as suas atividades, os seus recursos necessários, quem serão os seus parceiros, e a base disso é a base financeira. Então, eu preciso saber de tudo isso para formatar os meus custos e saber como as receitas entrarão. Então, eu tenho que ter uma visão do todo daquilo que eu quero oferecer. A partir disso, eu começo a construir a minha empresa. Construindo a minha empresa, abrindo ela, eu tenho que olhar 90 dias como é que eu vou manter. Então, quais são as rotinas administrativas? Quais são as rotinas financeiras? O que é um fluxo de caixa? O que é uma demonstração do resultado do exercício que eu tenho que fazer, a DRE? Eu não preciso esperar o meu contador fazer. Eu posso eu mesmo fazer. E o mais importante dentro dessa parte financeira é a divisão entre o que eu ganho como pessoa física e o que eu ganho como pessoa jurídica. Que é um vício muito brasileiro, né? As pessoas misturam. Sim. Então, aquilo que entra para a empresa não é seu. Sim. O seu, você vai determinar o seu salário, que a gente chama de prolabore. Mas você só vai retirar numa data específica do mês. E não ali diariamente do caixa. Porque se você não separa isso, você se perde. E essa manutenção, essa rotina, essa disciplina de você olhar faturamento, olhar quanto que deu lucro, ou então deu prejuízo, porque às vezes pode vender alguma coisa com prejuízo, Sim. né? Você se perde, porque está tudo misturado. Então você só gira dinheiro, mas não sabe a tua real situação financeira. Então essa manutenção, não esquecer também da parte do marketing, como você se posicionar. Muitos empreendedores, eles são apaixonados pela empresa. Eles se apaixonam e eles acabam tendo atitudes erradas com por os exemplo? clientes. Um bate-boca, um cancelamento por uma fala equivocada ali, uma que coisa que poderia ser evitada. Tratou mal um cliente. Hoje em dia, ele tem que saber que é tudo filmado, fotografado e exposto. Avaliado. E ele, então, tem que se preocupar com o marketing pessoal dele. Como que eu vou me posicionar? Então, se ele já é um corretor, que ele tem uma certa autoridade, que mantém essa autoridade. O que ele vai expor nas redes sociais? Então, mas te interrompendo um pouco, né? Nós estamos falando aí de um mercado absolutamente competitivo e onde os diferenciais até de um serviço para o outro são pequenos, né? É muito difícil para a imobiliária, até porque está engessada com algumas leis, com algumas normas. Você não pode sair reinventando a roda assim ao bel prazer, né? A minha imobiliária, esse é um mercado bastante limitado, tem muitas bordas legais e tudo mais. Sendo corretor, né? E corretor empreendedor, aonde que eu posso, né? Aonde que eu posso me diferenciar? Onde que eu posso quebrar alguma barreira, entrar numa fenda aí? Opa, aqui eu posso inovar, aqui eu posso... Então, um conceito de marketing que a gente utiliza muito é o posicionamento. E ele está ligado com essa proposta de valor. Então, o que eu quero levar para o meu cliente? Ele tem que ter em mente o seguinte: como que eu quero que o meu cliente se lembre de mim?
Então, eu quero que o cliente ele se lembre de mim como uma pessoa jovem, descolada, que encontra as melhores oportunidades, ou o meu cliente ele quer uma pessoa mais séria, conservadora, que busque soluções seguras, exatamente, para investimento com segurança, retornos de investimento. Então ele tem que ter isso em mente. Como que o meu cliente vai lembrar de mim? E aí ele pode ter assim, o posicionamento, a gente também tem que falar que tem que humanizar, né? As redes sociais elas tem que ser humanizadas, mas calma, depende dessa humanização. Você vai aparecer sempre em festas, né? Sempre sim, em lugares onde aquilo não está coerente com o teu negócio, com o teu posicionamento. Então, e a gente não consegue muitas vezes desvincular uma coisa da outra, porque você é você. Sim. Então, se você se posiciona dessa forma, o teu cliente percebe, opa, tem algum ruído, eu já não estou mais... Ele se confunde. Se confunde. Então, tem que tomar muito cuidado, olhar sempre as boas práticas do mercado, mas pensar também dentro, né, das leis e regras, né? O que ele pode fazer, mostrar de diferente que os demais não mostram. Mas aí isso é cada um que vai encontrar... Sim, descobrir o seu segredo, né? O seu segredo. E aí, Adriane, assim, a gente tem à medida que o tempo avança, né? A gente vem olhando para as empresas com esse leque, né, de não só de possibilidades, mas de atributos com os quais a sociedade se identifica. Então, por exemplo, esses dias eu dei uma palestra sobre o novo comportamento do consumidor de imóveis. Fui lá para as gerações, a gente passou por algumas coisas, para conceitos de sustentabilidade, co-living, co-working, co-housing, então todo esse movimento que está acontecendo no mercado imobiliário. E por algum motivo eu fui lá e peguei aquelas práticas da ONU, sabe? As 19 práticas. E assim, quando eu comecei minha carreira lá atrás, falando de forma muito transparente, até vergonhosa, a gente tratava o marketing trazendo esses lugares num lugar invernizado, né? Não, tal empresa doa uma cesta básica lá na paróquia, Nossa Senhora da Conceição, ou não, a gente planta não sei quantas mudinhas, quer dizer, um lugar muito infantilizado desse compromisso social. Tabela. Ou esse compromisso, enfim, solidário, entendeu? E a gente sabia que era para cumprir tabela. E hoje a gente vê um posicionamento totalmente diferente. Isso num lugar levado absolutamente a sério, auditado, muitas vezes, e que sai desse jardim da infância e vai para um lugar de maturidade. Empreender e trazer isso para dentro da empresa ainda é um desafio? Como é que você enxerga isso? Eu acredito que sim, ainda mais para o micro, né, empreendedor. Então, como é que ele pode pensar em sustentabilidade se ele tem que ter ainda sustentabilidade financeira? Sim, autossustentabilidade. Existem vertentes empreendedoras já pautadas em negócios... eu esqueci o termo agora, mas são negócios que buscam o bem-estar e esta sustentabilidade. Então... o que você pode pensar enquanto empreendedor? Que impacto as minhas embalagens terão, né, de descarte? O que eu posso fazer de diferente para que ela não impacte tanto o meio ambiente? Será que eu preciso ter tanta embalagem? Será que eu preciso ter tanto material? Que composição que eu utilizo nas minhas embalagens? O que eu faço com o descarte meu interno? Será que, e daí a gente pode pensar assim, será que realmente eu separo o meu lixo? Sim, uma coisa simples. Coisa simples. A pessoa vai montar uma vitrine. O que eu vou fazer com esse material de vitrine? Eu vou guardar isso aqui? Eu posso reaproveitar? Reutilizar? Então, às vezes, não precisa você fazer uma situação extrema, pensar, meu Deus, como é que eu vou tentar salvar o mundo com a minha loja, com a minha empresa, com a minha imobiliária? Mas práticas internas,
desde não utilizar a questão do copo plástico, né? De você ter uma caneca personalizada, de você ter, digamos, o filtro fixo e não cada vez ter troca de recipiente de água mineral. Sim. A própria questão de iluminação, né? Para evitar desperdício de luz, para incidência de sol, de ventilação. Exatamente. Então são pequenas ações que a gente pode incluir no nosso dia a dia. E por que não, aí de fato, apoiar uma causa, né? Mas que isso esteja não para cumprir tabela, que esteja dentro dos seus valores enquanto empresa. Que isso esteja dentro da sua... Uma coisa que seja mantida no longo prazo, Exatamente. né? E não um flash que você solta, agrada meia dúzia, fotografa ali, registra e olha como eu sou legal, né? Por exemplo, existe aí uma ONG que constrói casas para pessoas sem renda. Então, se reúnem, empresas levam seus funcionários e durante um dia eles constroem essas casas de madeira e tal. Então, isso é uma coisa que muitas empresas fazem recorrente, mas você tem que saber, será que o seu colaborador ele está disposto também a fazer parte disso? Então isso também tem que ser compartilhado, os próprios colaboradores podem indicar ações que você pode realizar. E assim, né? Eu confesso que, de verdade, a gente já ouve o nome startup há bastante tempo, né? Sim. Eu, pessoalmente, faço uma confusão entre o que é uma empresa nova, o que é uma startup. Assim, a diferença que eu consigo enxergar é que a startup envolve investidores, envolve terceiros olhando para aquele lugar e se correlacionando para que um negócio dê certo. E eu posso estar completamente enganada, hein? Estou soltando aqui para a gente... Ou o empreendedor não, é aquele cara, né, que vai lá, não, vou começar vendendo um chocolatinho, vai dando certo e eu viro o Cacau Show, entendeu? Como é que é? Diferencia isso para mim. Na verdade, o termo startup, toda empresa é uma startup. Todas as empresas são uma startup. Então, eu tenho esse pensamento. E ainda o próprio monitoramento global do empreendedorismo, ela classifica como empresas nascentes, novas e estabelecidas. Tá. Então, startup é uma empresa nascente. Sim. Só que, com o advento da tecnologia, dessa movimentação da Web 2.0, aí veio para a área de tecnologia. Lá as empresas do Vale do Silício, as startups. Como se as startups estivessem ligadas ao tema tecnologia. Só a tecnologia. E ficou. Tá. E ficou. Então, se eu estiver vendendo bolo para fora, provavelmente ninguém vai chamar de startup. Não, mas é uma startup. Mas é uma startup. Mas é uma startup, mas é uma empresa nascente. Entendi. É uma empresa nascente porque ficou para as empresas de tecnologia, sim. A terminologia startup. Isso mesmo. E nessa sociedade que nós estamos vivendo, né, de uma juventude completamente fluida, que muito menos comprometida com os esquemas CLT, que tem se recusado a trabalhar das 8 às 18, jornada 6x1, isso tudo em questão, isso tudo sendo debatido, né? Muito dessa juventude muito reativa aos papéis de autoridade ou de hierarquias, né? Me parece que assim, potencialmente você teria um empreendedor por família, né? O que antigamente, a gente tinha que ser concursado, a gente tinha que trabalhar numa grande empresa. Eu nasci numa família que meu pai a vida inteira, vai ser executiva de multinacional, você está estudando para isso, a segurança. E nós estamos numa quebra de paradigma total. Como é que você enxerga esse movimento? Ele é sadio? Ele pode amanhã colapsar porque é todo mundo querendo montar... Como é que está isso aí? Bom, primeiro que a movimentação das gerações, ela vem há muitos anos, né? Então, gerações sempre vão questionar, gerações antigas, elas vão questionar as mais novas. Então, você imagine assim, o filho de uma pessoa que vê que a pessoa não tem final de semana em casa, que tem que trabalhar por hora extra ou banco de horas todos os dias, que a dita segurança é você se tornar refém daquele emprego. Então, esse jovem vê o sofrimento de seus pais, né, com o trabalho na aquisição de maior renda, digamos assim. Você acha que ele vai falar assim, por que eu vou participar disso? Por que eu vou fazer isso? Não quero isso para mim, né? Não quero isso para mim.
E uma coisa que a internet nos trouxe, né, os aplicativos, as redes sociais, foi justamente nós podermos ter mais independência. Porque antes o empreendedor ele tinha que abrir a porta de uma loja. Sim, física, né? Física. Num ponto bom. Não podia ser em qualquer lugar. Geralmente no centro. E só um parênteses, o mercado imobiliário tem sofrido absurdamente. Você passa pelo centro da cidade, está tudo fechado, né? Ali tá. Ali o nosso centro tá complicado. Mas em compensação, os bairros de Curitiba estão crescendo. Verdade. Né? E uma coisa que Curitiba teve foi essa descentralização. Então eu tenho ruas da cidadania, eu tenho locais que eu não preciso mais ir ao centro. Sim. Eu posso fazer tudo dentro do meu bairro. Resolver situações burocráticas até de água, luz, prefeitura nos bairros. Mas voltando à questão das gerações. Então essa geração ela questiona porque ela não quer passar por aquilo que já foi passado. Sim. A gente já falou que a CLT ela já está atrasada. Ela já deveria ter sido atualizada. E então, essa independência, essa forma de você abrir uma empresa de dentro da sua casa, você vender de dentro do seu quarto... É muito novo, né? É muito novo. Sim. Seja produto, seja conhecimento. E ainda hoje em dia, o que está crescendo é a questão de afiliados. Então, de você vender produtos afiliados. Então, digamos que tem uma marca, ao invés de você fazer aquela venda por revista, lembra as revistinhas? Sim, eu lembro os catálogos, as revendedoras, os catálogos. Hoje você faz de grandes marcas. A MAC tem afiliados, Boticário criou a rede de afiliados. Pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Então você vê lá na internet, achadinhos da Vani, né? Aí vários vídeos de coisinhas interessantes, estilo Shopee, estilo Temu, Mas é de uma Shein. pessoa física. Ela só revém, ela só posta. Sim. A pessoa compra por um link. E este link cai uma comissão para ela. Olha só. Então eu preciso entender de tráfego pago, como que eu faço monetização através de tráfego pago, fazendo propaganda, turbinando publicações pelo Instagram, pelo Face, né, dentro da Meta. E você recebe a comissão daquilo que você vende. Então, você precisa sair de casa, você precisa abrir a porta. Ou seja, uma potencialmente, loja no centro. 100% de nós hoje está vocacionado pelo próprio ambiente a ser um empreendedor. A empreender. E assim, caminhando para o final da nossa conversa, né? Você vê que está passando. Quando é que uma empresa morre? Olha... Porque ela nasce, né, sobrevive, mas eu acho que eu mesma já vi, né, eu mesma já passei por esse lugar de sufocar, né, ir para UTI e falar, ixi, daqui não vai. E a gente, né, conseguiu uma sobrevida aí, né, mas vocês que estão analisando, que estão acompanhando, deve dar para notar, né, tipo, aqui sinais vitais estão desaparecendo. Então temos assim, o primeiro sintoma é a parte financeira, né? Empresas nascem para dar lucro, elas têm que dar lucro e esse lucro você ou reinveste, aproveita enquanto empreendedor e pode dividir com os seus colaboradores. Sim. Então se o empreendedor ele não percebe que essa parte financeira não está caminhando e que não vai mudar, ela vai perecer. Então, o quanto antes ele perceber que precisa mudar, precisa ter um apoio de uma mentoria, uma consultoria, né, ou aporte financeiro de algum sócio para sobrevivência, ele tem que fazer isso o mais rápido possível. Vamos falar sobre a questão que nem comentamos do centro. O ponto, a localização, pode também ser um sintoma de fechamento, porque você não tem mais segurança, você não tem mais o seu público participando. Sim. Passeando com o advento da pandemia, muita gente em home office, deixa de transitar. Exatamente, não transita mais e acaba fechando. Nós vimos aí empresas centenárias aqui
no centro que fecharam porque não aguentava mais ter assalto. Uau! Então, não aguento mais assalto, o que eu vou manter as portas abertas? Sim. Né? Então, localização. Outra questão, às vezes os produtos estão defasados. Não se atualizou, não buscou. Temos aí uma invasão chinesa. Com certeza. De produtos com um custo mais baixo, Sim. consequentemente o preço mais baixo. E aí você não consegue mais competir, né, por Sim. preço. Com os produtos que você tem. Exatamente. E fazer a sua avaliação de precificação, ligado novamente à questão financeira. Como é que eu posso reverter isso para que isso me leve além ou se não realmente perecer. E geralmente assim, os sintomas aparecem muito antes, né? Muito antes. É muito difícil, eu acho que para o empreendedor enxergar e ter assim a coragem mesmo, né? De olhar para aquilo como falando, vamos tratar, vamos ver. Eu acho que a gente sofre assim um pouco dessa ilusão, né? Desse país das maravilhas de vai empurrando com a barriga. Não, daqui a pouco a gente vai resolve. Empurrando. Ele acha que sempre vai melhorar. Não, é só uma fase. Sim. É o governo XYZ. Sim. Isso vai melhorar. E acaba que às vezes não é isso. É ele mesmo que faltou dele, né? A organização. Naquele momento, pontualmente, agir, né? Agir. Montar uma estratégia. Então, as pessoas, elas estão acostumadas a apagar incêndio. E não a planejar, porque ele acha que vai perder tempo planejando. Então eu prefiro ir fazendo. Não quer evitar o incêndio, quer esperar o incêndio acontecer para depois apagar. Exatamente. Então e outra coisa, não calcula riscos. As pessoas preferem passar pelo perrengue do que antes ver aquilo que poderia ter um plano de contingência. Sim. Sim. Então, poxa vida, se eu tô vendo que o centro tá ficando perigoso, parando, por que eu já não fiz uma loja virtual? Né? Por que eu não coloquei meus produtos no marketplace? Por que eu não fiz uma mudança aí de formas de venda? Sim. Então, ele espera acontecer para daí correr atrás do prejuízo. E às vezes não é possível. Tem gente que consegue reverter. Tem gente que realmente aí vai à falência, e infelizmente vai. E Adri, para a gente fechar assim, como é que você enxerga daqui para frente, né? O cenário do empreendedorismo é um crescente? Está crescendo. Você tem planos de montar uma escola? Fala um pouco disso. Eu quero... Eu coloquei isso como propósito, né? Porque está crescendo o empreendedorismo, está também mudando essa questão de empreender por necessidade, quando uma pessoa ela é demitida ou ela teve uma situação familiar que ela tem que empreender rapidamente e acaba empreendendo no susto. Sim. Né? Porque ela precisa de renda o mais rápido possível. Hoje, a maior parte dos empreendedores é por oportunidade. Então, eles enxergam oportunidades, então as pessoas estão mais atentas, as pessoas também estão mais preparadas para isso. Vide, né, aí essa construção acadêmica, né, de conhecimento e de apoio. E eu coloquei isso como um propósito, porque eu não quero que as pessoas passem pelo que eu passei. Porque mesmo formada, mesmo com expertise, faltou alguma coisa. Sim. Então eu falei, não, gente, não quero que outras pessoas passem por isso, que elas aprendam a abrir, mas principalmente manter e evoluir os seus negócios. Sim. Então hoje uma microempresa ela pode faturar até R$360 mil por ano, e uma empresa de pequeno porte pode faturar até 4.800.000. Então vamos sair de ser microempresa e vamos crescer? Então vamos evoluir? Então isso eu coloquei como um propósito, e aí a gente está trabalhando conteúdo em cima da escola da microempresa. Maravilha! Adriane, fala pra gente onde é que a gente te acha, se alguém quiser entrar em contato com você, dá seus canais aí pra gente. Bom, a gente tá no Instagram, @AdrianeMosca, com K. Com K, tem Carol Adriane com K e tem Mosca com K. Tá. Então é Adriane Mosca com K. Também no YouTube, Escola da Microempresa. Legal. E estamos construindo aí esse conteúdo com a participação
né, de empreendedores, ouvindo o que os empreendedores precisam e transformando isso em conteúdo e ensinamento para eles. Maravilha. Muito obrigada pela sua presença. Eu acho obrigada. Que muita gente que nos ouve hoje, né? Eu mesmo saio daqui com alguns insights, já, isso aqui eu preciso pensar, nananã. Né? A gente não para. Não para mesmo. Enfim, e né, que o mercado imobiliário aproveite a tua contribuição. Muito e obrigada. Além de te agradecer, né? Eu também estou bem feliz. Quero agradecer aos nossos colaboradores que estão aqui, né? Que nos ajudam a fazer esse programa toda semana, principalmente a Câmara de Valores Imobiliários do Paraná, que cedia aqui as nossas gravações, a Invebras Imóveis, a Paulo Seles Imóveis, a SZL Imóveis, a Dedomite Incorporações e a Espaço Italínia. Muito obrigada e até a próxima.